Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente a sua família, a sua vida, para o louvor e a glória de Deus, amém? 19º dia dos 31 dias de oração pela família, essa campanha maravilhosa da nossa Junta de Missões Nacionais, onde nós destinamos o mês de maio. Maio é o mês da família, então nós destinamos este mês para falar a respeito de família, para orar pela nossa família, para pedir as bênçãos do Senhor para a nossa família. E nós estamos comunicando, estamos falando a respeito de algumas verdades as quais você precisa compartilhar com a sua família. E hoje, nessa terceira verdade, nós estaremos falando a respeito de um fato maravilhoso, de um ato tremendo que o Senhor Jesus ele realizou pela humanidade. Cristo morreu por nós. E eu quero estar meditando na palavra do Senhor com você nesse dia de hoje, em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 3. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 3, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, querido Deus. Usa-nos no poder do Teu Espírito Santo a falar ao Teu povo, Pai. Que esta palavra entre na nossa mente, no nosso coração, e que possamos colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A primeira verdade que nós pregamos, nós compartilhamos com os irmãos, é a respeito do grande amor do Senhor para conosco. E nós ontem falamos a respeito daquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas esta grande verdade hoje, que nós chamamos plano da salvação, faz parte do plano da salvação. Este é o maior ato de justiça da história da humanidade. O plano de salvação não teria sentido se essa atitude de Jesus não tivesse acontecido. Ele morreu por nós. Amados, aquela cruz, ela representa o castigo de Deus para a humanidade, como resultado da desobediência, como resultado da transgressão, como resultado do pecado que nós, como seres humanos, cometemos, e isso foi o que nos separou de Deus desde o Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão que ele poderia comer de praticamente tudo que havia ali, mas que havia uma árvore no centro do jardim chamada árvore da ciência do bem e do mal, e que eles não deveriam comer do fruto daquela árvore, porque no dia em que comesse, certamente eles morreriam. E esta ordem, ela foi transgredida, e por consequência disso o pecado entrou no mundo. E toda sorte de mazelas, de circunstâncias que nós vemos no mundo, desse vírus, guerra, violência e tantos outros males, promiscuidade, prostituição, ira, cólera, famílias desestruturadas e suicídio e tantas outras coisas, tem como consequência primária o pecado. E aí Jesus desce do céu, abdica do seu trono de glória, vem até a terra de maneira sobrenatural. Ele é gerado dentro do ventre de uma virgem, uma serva de Deus chamada Maria, que estava noiva para casar com um homem de Deus chamado José. Então Deus ele prepara todo um ambiente, uma família a qual Jesus nasceria, e usa uma circunstância sobrenatural. Jesus nasceu em um período de grande alvoroço em Belém, na época do censo. Nasce em um local onde se colocavam animais,
e ele é colocado, é deitado sobre uma manjedoura, e todo este cenário ele tem como propósito trazer o Cristo, trazer o Filho de Deus para justificar o mundo dos seus pecados. E aí Jesus cresce. Temos o relato de Jesus com 12 anos, pregando lá no meio dos doutores. Depois nós temos aos 29 anos, Jesus iniciando o seu ministério, passando um período no deserto, vence as tentações do inimigo, prega, realiza sinais e prodígios que João menciona no final do Evangelho, que se todas as coisas que Jesus realizou pudessem ser registradas em palavras, em livros, não caberiam no mundo a quantidade de livros que seriam escritos. E por fim, ele aceita a humilhação de ser açoitado, castigado e pendurado em uma cruz para remir toda a humanidade por meio deste ato tremendo de salvação. Por isso que quando eu e você aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, este memorial ele se revela e então Deus nos perdoa. Jesus é a nossa via de acesso ao Pai. Ele mesmo diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você precisa comunicar essa verdade. Sabe, simplesmente ser uma boa pessoa, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom pagador das suas contas, ser um bom vizinho, ser uma pessoa abençoadora para a sociedade, dar carona para as pessoas, socorrer na hora da necessidade, dar esmolas. Isso por si só não garante salvação. A salvação, ela só é concebida a partir do momento em que alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra diz que se com a boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então as pessoas precisam aprender que Cristo morreu por seus pecados, e ao descobrir isso, precisa tomar uma atitude. E a respeito dessa atitude, nós estaremos falando mais amanhã. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça cada vez mais e te dê sabedoria dos altos céus para abrir a sua boca e falar de Jesus para a sua família, para os seus amigos, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por este tão grande ato de salvação, porque o Senhor morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a entender essa verdade tremenda e a comunicar com as pessoas o quanto és maravilhoso e o quanto o Senhor é um Deus redentor, que a partir do momento em que tomamos uma atitude, a porta da salvação é aberta e nós passamos a fazer parte desse reino maravilhoso. Saímos da condição de criatura para o poder de filhos. Nos ajuda a falar a respeito disso para os nossos amigos, para a nossa família, para o louvor e a glória de Deus. Obrigado por tudo, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.